Pode ser, meus irmãos, Ministério WN na área, eu sou Wesley Nascimento, estamos com vocês para mais um vídeo. Já estava com saudade de gravar e saudade de vocês. E nesse dia tão chuvoso como está hoje, eu estava refletindo sobre nada mais, nada menos do que relacionamento. E hoje eu vou desmistificar uma palavra, uma frase, um conselho dito pelo apóstolo Paulo acerca do casamento. Ficou curioso? Vem conosco para mais um vídeo, vamos aprender e entender um pouquinho mais sobre essa história. Ministério WN, uma vez mais, com você. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Então, meus irmãos, há uma grande divisão e até mesmo uma preocupação quanto à questão do casamento. Muitas pessoas apontam a afirmação do próprio Deus e a afirmação de Paulo. Alguns olham para o Novo Testamento, aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo de número 7, estou aqui, primeira carta na igreja em Corinto, aos cristãos em Corinto, no capítulo 7, a respeito do casamento. E alguns até mesmo olham para o Gênesis, o livro da criação, o livro do início, onde o próprio Deus olha para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E alguns ficam entre meios preocupados, alguns orientam a casar, outros não. Alguns usam a ideia de Paulo para o casamento como simplesmente dizendo que ele está aconselhando porque o casamento é ruim, é muito pesado, é muita luta, é muito problema, o casamento é difícil. Alguns usam até mesmo como desculpa os argumentos de Paulo para o seu casamento, alguém não casar, ensinando os jovens da maneira errada, defendendo a tese de Paulo de uma maneira totalmente errada. O que aconteceu? Se o próprio Deus mandou, vamos dizer assim, ao homem, unir-se, largar, deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher, entendeu que o homem não estava bem sozinho e uniu com Eva e assim pediu que ele se multiplicasse, de igual forma. E como se multiplicar se não houver casamento? A multiplicação antes do casamento, ela é pecado. Então, o próprio Deus está aconselhando que as famílias se unam e venham procriar, venham se multiplicar. Então, o que Paulo está dizendo, ele mesmo afirma na sua carta, ele diz em algumas vezes, no capítulo 7, em alguns versículos, se os irmãos forem ler, ele diz: isto digo eu, não Deus. Então são conselhos. Por quê? Havia uma dificuldade que estava sendo enfrentada na época, pois aqui é recém passado o Atos 2, o momento em que a igreja está com muito poder, muita autoridade, muito revestimento, muito milagre acontecendo. As pessoas vendiam propriedade, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos, tinham comunhão no partir do pão, se reuniam várias vezes para orar, para buscar a presença de Deus. E a história nos conta, até mesmo alguns doutores nos apontam, biblicistas, dentre eles o próprio doutor Augusto Nicodemos, no seu vídeo sobre a carta de primeiro aos Coríntios, ele vai nos falar e tratar acerca desse assunto e contando a respeito da história, que vai nos dizer o seguinte: vários homens e mulheres da época oravam muito, se dedicavam muito. Não era que nem a igreja hoje que tem quarta, sábado e domingo, ou terça, quinta, sábado e domingo, Em alguns lugares tem 2, 3 vezes na semana. Os irmãos se reuniam diariamente para orar. Às vezes passavam o dia todo orando, porque o amor, a comunhão, o Espírito Santo mover era muito grande. E alguns estavam querendo fazer o seguinte: por alguns ter maridos ou mulheres descrentes que não entendiam o porquê que as suas mulheres, que os seus maridos ficassem um dia praticamente na igreja, E algumas dentre elas ou alguns dentre eles queriam se divorciar para se dedicar ao Senhor. Tanto é que nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai falar da divisão do tempo, que ao solteiro se dedique inteiramente a Deus, mas que ao casado se dedique parcialmente a Deus e parcialmente ao seu casamento, que haja uma divisão, que isso agrada ao Senhor. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo apenas para não casar por conta de problemas no casamento ou qualquer outra coisa. Não. Ele até aconselha para que case se alguém não se controla o seu desejo ou algo assim, Mas o que ele está realmente dizendo não é para não casar, que o casamento é ruim ou qualquer coisa desse tipo.
Ele está apenas dando um conselho aos cristãos da época que estavam veemente, de uma forma veemente, buscando o Senhor, vivendo muita cura, muito milagre. Também, haja visto, não é como hoje que às vezes a gente vai para ver um milagre, alguma coisa, tem que fazer campanhas e campanhas e campanhas de oração. Não, todo mundo ia, orava, Deus se manifestava de uma forma aberta, tremendamente. Então as pessoas iam, e só quem sentiu realmente a presença do Senhor teve um encontro verdadeiro. Tem vezes que a gente dobra o joelho que não dá vontade de levantar do chão ali, enquanto, vamos dizer assim, dá vontade de você ficar ali até o mundo acabar. De tão gostoso que é passar aquele tempo com Deus. E é isso que Paulo está dizendo, para as mulheres não se separar do seu marido, porque tinha mulheres que deixavam os afazeres da casa o dia todo, o marido às vezes descrente, ou mesmo sendo crente, ela deixava os seus afazeres, deixava tudo, não fazia nada o dia inteiro, ia para a igreja e ele dizia, não, se você é casado, se você é casada, cumpra com os seus deveres conjugais, cumpra com os seus deveres, cumpra com aquilo que você precisa fazer, com aquilo que é a tua função no casamento. Então ele só está dando um conselho para aqueles que querem buscar a Deus, né? Alguns queriam se divorciar não por conta de problemas, de brigas, não, queriam para se dedicar inteiramente ao Senhor, para não ter alguma outra responsabilidade. E aí ele vai aconselhar e vai dizer assim, aos casados eu aconselho que você permaneça casado, né? E ao solteiro e viúva que permaneça, viúvos e viúvas que permaneçam como eu, né? Que permaneçam como eu. E aquele que se separar por algum motivo, não se case novamente, a não ser que se reconcilie com o seu marido ou com a sua primeira esposa, seu primeiro marido, né? Mas ele diz não se separe, mas se separar será para voltar. Então, a única coisa que ele está dizendo é que aquele que queria se dedicar inteiramente ao Senhor deveria ser solteiro, viúvo, mas que ao casado tinha que se dedicar ao Senhor, mas tirar tempo para sua família, para os seus deveres, para as suas obrigações. Então, jovem, não é nenhuma ideia de Paulo que você não case, que o casamento é ruim de maneira nenhuma. Se o casamento fosse ruim, Deus não teria ordenado o casamento, não teria constituído a família, que é algo tão lindo. O que é ruim é simplesmente nós nos unirmos da maneira errada, da forma errada, pelos objetivos errados, por relação sexual ou por qualquer outro tipo de coisa vã. Se você se unir com alguém, que seja por amor, que seja para construir uma família, para fazer a obra de Deus, para ajudar alguém e ser ajudado, não pelo motivo errado. Mas Paulo não manda nós ficarmos solteiros por conta de que o casamento é ruim ou porque ele era feio, alguns apontam, né? Que por ele ser baixinho, manco de uma perna, caolho, entre outras coisas, né? Mas alguns livros apócrifos, extra-bíblicos, dizem que ele tinha a aparência de um anjo. Pode ser uma aparência espiritual, pode ser a forma que as pessoas viam ele por ele ser um santo homem de Deus. Pode ser, mas independente de qualquer coisa, não era pela sua aparência que ele dizia para permanecer igual a ele, mas sim para se dedicar inteiramente ao Senhor, para buscar ao Senhor de toda a sua alma e de todo o seu coração. Então está desmistificado e caído por terra essa teoria que muitas pessoas inventavam. Era apenas para se dedicar ao Senhor. Então, nos dias em que nós vivemos, precisamos ter uma família, precisamos ter alguém do nosso lado. Então, lute pelo seu sonho, case, seja feliz, quem vai fazer o seu casamento é você. Não é o diabo que vai fazer o seu casamento. Não são nenhum dos conceitos da era pós-moderna que vão fazer o seu casamento. Quem vai fazer o seu casamento é você, é a sua esposa, lendo a palavra, orando, se dedicando e aplicando o que está nesta palavra. E o seu casamento vai ser feliz, seu casamento vai ser uma bênção, vai ter problemas sim, mas os problemas vão fazer você se unir ainda mais com a sua esposa e vencer. Que Deus te abençoe, te honre e lute pelo seu casamento. Se alguém estava desanimado aí com o conselho de Paulo, alegre o seu coração e vai atrás da pessoa amada, daquela que Deus tem para você ou daquele que Deus tem para você. E seja feliz, porque o propósito de Deus para a família é ser feliz. Deus abençoe sua vida. Ministério WN fica por aqui.